Leitura referente ao dia 3 de janeiro. Gênesis, capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 21. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Gênesis capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 4. Noé, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 5, versículos 30 e 31. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5, versículos 26 e 27. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 24. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca,
macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 22. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso
para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 17. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto
eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis capítulo 9, versículos 18 e 19. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, versículo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 5. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodaim. Então eu quero fazer uma observação para você que está ouvindo a leitura da Bíblia. Você vai percebendo a leitura em ordem cronológica que você está ouvindo a geração de Noé no livro de Gênesis. E a mesma geração dos filhos de Noé está lá muito além no livro de 1 Crônicas, capítulo 1.
E a leitura em ordem cronológica, ela segue, lê Gênesis e vai lá em Crônicas. É por isso que eu expliquei no início que você vai ter muitos capítulos da Bíblia nesta leitura. Você ouve às vezes um versículo de um capítulo, 2 ou 3, e eles vão aparecendo conforme vai sintonizando os fatos. Então, esteja sempre percebendo que a leitura cronológica é uma leitura diferente da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem todo o conteúdo da Bíblia, porém, nesta ordem. Deus abençoe você. Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Você acabou de ouvir a leitura referente ao dia 3 de janeiro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura referente ao dia 4 de janeiro. Deus abençoe você abundantemente.